O Ibovespa já disparou mais de 27% só em 2025. Máximas atrás de máximas. Recordes históricos sendo batidos praticamente toda semana. E a pergunta que não quer calar: será que ainda vale a pena entrar nessa festa? Ou será que o mercado já andou tudo que tinha para andar e quem chegar agora estará chegando atrasado nesse rally de alta? Hoje a gente vai falar exatamente sobre o porquê a bolsa subiu tanto e o que está por trás dessa alta. O que ela representa, o que ainda está a vir pela frente e principalmente o que você, investidor, deve fazer a partir de agora para não jogar dinheiro no lixo. Eu sou o Lucas Pires, para você que ainda não me conhece, analista CNPI, e aqui na Loop Investimentos a gente fala sobre mercado, porém de uma forma simples e descomplicada para que todos entendam. Toda semana, às quintas-feiras, eu trago análises de resultados, assuntos específicos sobre o mercado e o que você precisa ou não fazer para participar de movimentos como esse da alta da bolsa. Então já desce o dedo no like, se inscreve no canal e comenta a sua opinião. Você acha que a bolsa ainda tem espaço para crescimento ou esse rally de alta já acabou? Bom, vamos começar do início. O Ibovespa ficou travado durante meses ou até anos, juros elevadíssimos, cenário fiscal totalmente turbulento e muitas incertezas políticas. E tudo isso, esse tripé reunido, enxergamos por um longo tempo a nossa bolsa andando de lado, tipo um caranguejo. Ela até ameaçava subir ou cair, mas no final das contas andou de lado durante muito tempo. Até que de repente, durante esse ano, entrou uma combinação muito poderosa e fez com que o rally de alta acontecesse, finalmente. Com os nossos juros elevadíssimos e uma inflação não tão elevada, criamos um momento onde o nosso juro real estava muito alto, ou seja, muito forte. A rentabilidade de se investir no Brasil era muito boa. E com isso, entrou muito capital estrangeiro aqui no nosso país. Dito que, como lá nos Estados Unidos o cenário não estava tão adequado para investimentos, o investidor institucional e estrangeiro começou a alocar o seu capital em outros países, oferecendo uma rentabilidade melhor, com um risco um pouco mais elevado, mas que era compensado por essa elevação na rentabilidade. E com isso, aconteceu uma fuga de capital muito forte lá dos Estados Unidos, indo para países como México, China, próprio Brasil, que nós chamamos de países emergentes. Tudo isso alinhado a uma melhor percepção global e uma pré-visualização de que os juros sofrerão leves quedas a partir do próximo ano aqui no Brasil, fez com que a bolsa brasileira ganhasse muita potência. E não por conta disso, temos um rally muito forte de aproximadamente 30% só durante esse ano. Ou seja, o investidor local voltou para a bolsa, o investidor estrangeiro voltou para a bolsa brasileira e o cenário, o bom humor global aqui dentro do nosso país, principalmente, através dos investimentos estrangeiros, fez com que o humor da bolsa mudasse, ou seja, fez com que ela ganhasse valor. Só que aqui está o ponto: as ações que mais carregaram o índice durante esse período de alta já fizeram o seu dever de casa. Petrobras, Vale, os grandes bancos, todos eles ajudaram o índice a ganhar essa força toda durante o ano de 2025. Mas, daqui para frente, o jogo muda de fase e você, investidor, precisa estar atento nisso. Agora, não estamos mais falando de Ibovespa como um todo, falando de empresas generalizadas. A partir de agora, quem realmente ganhará dinheiro investindo na bolsa é aquele que sabe fazer um bom stock picking. Stock picking, que é a definição de você escolher ações dedo a dedo, ação por ação, de forma exclusiva. O que eu quero dizer com isso é que essa alta forte, esse rally forte, já acabou. E a partir daqui, só vai continuar ganhando dinheiro quem souber escolher boas ações. Porque na realidade, nada sobe para sempre. O mercado, no curto prazo, ele se move por notícias macroeconômicas, cenários, juros, tudo isso envolve o mercado de curto prazo. Mas, no longo prazo, o que dita o rumo das ações são os resultados. E é por isso que nesse ponto do ciclo, onde o Ibovespa já subiu bastante, você precisa focar em ações que entregam resultados consistentes. Ações que possuem fundamentos sólidos, múltiplos estáveis, forte geração de caixa e que com certeza participarão desse movimento de crescimento econômico brasileiro. E entre esses setores, que movimentam a economia brasileira, eu cito dois principais aí para você pelo menos colocar na sua base de estudos, que é o setor de infraestrutura e o setor de energia. O porquê? Bom, basicamente, primeiro, são setores que fazem muita presença nesse movimento econômico brasileiro, ou seja, possuem alto impacto na economia do nosso país. Segundo, o Brasil ainda perece, ou seja, tem um gap gigantesco ainda de investimentos para serem realizados nesses dois segmentos. E terceiro, esses dois setores são importantíssimos para o seu portfólio em termos de proteção, ou seja, o risco pelo retorno desses ativos, desses setores, generalizando mais com alguns ativos específicos que são de mais qualidade dentro deles, são muito interessantes para você que quer montar um portfólio completo. E principalmente se você gostar de dividendos, são dois setores também que com certeza serão bons pagadores. Infraestrutura, por exemplo, é um setor que demanda muito investimento público, privado também. Porém, o investimento público é muito forte. E a partir do momento que nós entendemos que a partir do próximo ano, com os juros caindo, e claro, com o governo fazendo de tudo aí para a sua reeleição, o investimento nesses setores será muito forte.
e aí as empresas do nicho com certeza ganham potência. E no setor de energia nem preciso falar, né? As energéticas, né, as empresas de energia aqui do nosso país, além de toda a sua perenidade e excelente fluxo de pagamento de dividendos, ainda vão passar por um forte período de demanda elevada e também uma estabilidade regulatória. Estamos vivendo um momento de mares calmos, né? E isso é bem importante aí para o seu portfólio, para que você também traga bastante perenidade e segurança para ele. Receita previsível, fluxo de caixa consistente e que vão participar com certeza aí de um pré-movimento onde a economia brasileira será mais aquecida. Viveremos um círculo de ajuste monetário visando uma economia mais expansionista, depois de tanto tempo aí num período contracionista da nossa economia com juros elevados. Você pode ter certeza que esses dois setores vão acabar te protegendo em cenários de volatilidade. Agora, mesmo com todo esse rally, o Ibovespa ainda não está caro. Quando a gente compara o índice preço sobre lucro atual do Ibovespa com a sua média histórica, ainda enxergamos esse múltiplo abaixo das médias, ou seja, o índice ainda apresenta certo desconto. E mais, quando comparamos a nossa bolsa com países emergentes, ou seja, retomando, fuga de capital dos Estados Unidos, busca por emergentes. Aqui a gente fala de todos, no geral. O Brasil ainda desponta como um dos principais focos desse capital. Ou seja, isso é muito importante para recebermos esse capital e esse capital comprando nossa bolsa sobe. E a maioria do capital você pode ter certeza que não vem aqui de dentro, vem lá de fora. E o mercado hoje precifica estagnação, ou seja, sem muito grande crescimento econômico, principalmente falando em termos de PIB. O que convenhamos é grande reflexo de uma incerteza fiscal, né, uma falta de credibilidade fiscal e também esses ruídos políticos que temos aqui no nosso país. Mas isso também cria oportunidade, querendo ou não. Qualquer notícia, qualquer movimento, mesmo que seja mínimo, que evidencie uma melhora na questão fiscal do nosso país, você pode ter certeza que o movimento de alta da Bolsa será ainda mais intenso. Seja reflexo da reeleição, né, da presidência atual, ou seja através de um novo presidente, desde que nós tenhamos a percepção de que o fiscal melhora, você pode ter certeza que o mercado vai ficar ainda mais otimista. E aí, claro, né, o nosso índice Bovespa ganhará ainda mais tração. Agora, se o cenário piorar ou se mantiver da mesma forma, depois de todo esse rally, muda um pouco a percepção. E aí os títulos indexados à inflação, né, as NTNBs, ganham mais visibilidade, assim como nós já temos essa visibilidade atual. Atualmente, títulos do IPCA do próprio governo já pagam IPCA mais 8. É uma baita taxa. E se essa preocupação se mantiver, pode acontecer de, inclusive, essa taxa continuar aumentando e isso é extremamente preocupante em termos de rentabilidade para o nosso governo. Mas, para você como investidor, você pode ter certeza que é uma excelente taxa. Ou seja, resumo, o investidor está num ponto de decisão. Não é o fim da linha dessa alta da bolsa, mas é um ponto onde o investidor precisa saber exatamente o que ele está comprando. Ele não pode comprar qualquer coisa ou comprar a bolsa como um todo e sentar e ficar esperando achando que vai ganhar rios de dinheiro. A partir daqui, o investidor precisa saber exatamente o que comprar e quando comprar. O Ibovespa segue muito forte, mas ele é composto por empresas que são extremamente diferentes entre si. Algumas ainda estão realmente descontadas. Porém, existem muitas empresas que já estão extremamente caras. Ou seja, elas estão negociando um preço muito além dos seus fundamentos, coisa de louco. E aí, claro, você precisa avisar aquelas que estão baratas frente ao que elas pretendem entregar no futuro, com muito lucro e potencial de retorno. É aqui que nasce a oportunidade. Se você souber escolher a empresa que ainda tem gordura para queimar, mesmo depois desse rally, você vai continuar participando desse movimento de alta. Agora, se você comprar empresas que já subiram muito, sem fundamentação, sem nada, você pode ter certeza que o teu tombo vai ser muito grande. Sem enrolação, agora eu quero te citar 3 empresas que vão se beneficiar desse próximo ciclo da bolsa. A primeira delas é a MRV Engenharia, que vem surfando a recuperação do crédito imobiliário, com forte exposição aí ao programa habitacional, né, principalmente imóveis de baixa renda, e que deve ganhar margem de lucro conforme os juros recuem no próximo ano. É um play clássico desse próximo ciclo econômico, que negocia ainda com múltiplos extremamente atrativos e que, principalmente com a projeção que nós temos de que teremos reeleição do governo atual, que foca muito nessa questão do crescimento habitacional de baixa renda, programas como Minha Casa Minha Vida, MRV deve ganhar muita força, principalmente no próximo ano. O segundo caso é o Banco Inter, que assim como a MRV, ele surfa esse crescimento da sua carteira de crédito imobiliário. Ou seja, a MRV vai construir e o Banco Inter vai financiar esses apartamentos, essas casas, né, para os seus potenciais compradores. A partir do momento que os juros caem, é natural com que os financiamentos aumentem, dito que os juros fica mais barato para esses compradores. E aí, com o posicionamento estratégico digital do Banco Inter, que não disputa mais taxas com os grandes bancos, mas sim trabalha de uma forma mais digitalizada, você pode ter certeza que o Banco Inter ainda vai surfar uma baita alta, caso tudo caminhe conforme planejado. E por fim, terceira empresa, eu estou falando da Hypera Pharma. Presente no setor de saúde, a Hypera tem um portfólio de medicações e de produtos extremamente robusto, e ela entrega uma consistência de resultados há anos.
O ponto a chamar a atenção na empresa é que sua dívida aumentou muito nos últimos anos, por necessidade. Mas, com os movimentos atuais da gestão visando reduzir esse custo de dívida e com a Selic dando sinais de recaída, é natural com que o custo financeiro da empresa melhore. E se o operacional está forte e o financeiro está atrapalhando, a partir do momento que o financeiro ajudar e os dois caminharem juntos, você pode ter certeza que os lucros vão voltar à sua originalidade e a empresa vai crescer muito, principalmente durante o próximo ano. Afinal, tente pensar no setor consolidado, é o setor de saúde, setor de medicações. Afinal, as pessoas ficam doentes, infelizmente, o tempo todo. Não há pausas, não há um ciclo sazonal. É uma coisa que acontece sempre. Uma construtora, um banco digital e uma farmacêutica. Empresas totalmente descorrelacionadas entre si. Ou seja, são 3 perfis diferentes, mas com um objetivo em comum. Empresas que crescem por conta de seus resultados e não porque a maré está simplesmente boa. E se você escolhe empresas estratégicas que crescem nos seus resultados operacionais e que ainda vem um ciclo que pode beneficiá-la, são esse tipo de empresas que você tem que ter aí pelo menos na sua base de estudos para compra. E claro, reforço, isso aqui não é uma recomendação direta de compra. São apenas 3 exemplos para você colocar aí na sua base de estudos. Então, respondendo a pergunta lá do início, sim, ainda vale muito a pena investir na Bolsa Brasileira. Porém, com a estratégia correta. O mercado brasileiro está longe de ser um foguete que nunca vai acabar o combustível. Ele funciona através de ciclos, e os ciclos estão acontecendo. A volatilidade é implícita aqui na nossa bolsa. E são nessas volatilidades que nascem as oportunidades. O investidor que entender o momento do mercado, identificar as melhores oportunidades com a relação certa entre risco e retorno, com certeza vai saber participar do próximo movimento do ciclo econômico, que mesmo sem esse forte rally que tivemos do começo do ano até aqui, continuará ganhando dinheiro na bolsa. A alta de 27% até aqui foi só um aquecimento, mas o próximo ciclo será de seletividade e eficiência. E se você quer entender como montar uma carteira inteligente que aproveite o melhor do cenário atual, equilibrando ações estratégicas com proteção global, você precisa acessar o link da nossa consultoria personalizada. Lá, eu te ajudo a construir um portfólio do zero, com análise profissional e metodologia de um analista credenciado CNPI. Então já entra no link, ele tá lá na descrição, não perca tempo, marque uma reunião comigo agora mesmo. E claro, também entra lá no nosso grupo do WhatsApp, ele é 100% gratuito e o pessoal interage bastante. É um grupo de muito aprendizado. O link também tá na descrição. Eu sou o Lucas Pires e essa aqui foi mais uma análise da Lupio Investimentos. Investimento sempre com profundidade, da forma correta, mas abordado de uma forma tranquila e simples. Obrigado por ter ficado até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e até o próximo vídeo.